capítulo 4 do livro de Romanos. Verso 16, esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está isso escrito, que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a esperar. Enquanto as pessoas querem as coisas para ontem, são tocadas por ansiedade, aflições, preocupações, mas a palavra de Deus nos leva a esperar. Esperar, ainda que tudo esteja derribado, ainda que tudo pareça que não vai acontecer, né? Como diz aqui, já foi falado aqui em Abacuque, né? Abacuque esperou, né? Ele diz aqui que, no capítulo 3, que ele em silêncio passou a esperar, né? Então, contra a esperança, também a fé nos leva a esperar contra a esperança. Abacuque diz aqui que ainda que a figueira não floresça, nem o fruto da vide, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, as promessas de Deus, elas têm também uma particularidade, porque não está dentro do tempo do homem, mas Deus é eterno, né? Ele tem todo o tempo. Só que, e ele fez promessas, e as pessoas ficam procurando com rapidez concretização das promessas, mas as promessas de Deus não caem, elas estão aí, e tem promessas de salvação para todo aquele que crê, né? A salvação para o que crê, né? Crê que Jesus é o Filho de Deus, faz aliança com Deus através de Jesus Cristo. Muitos dizem, da volta de Jesus, e muitos a têm por
por demorada e por isso acham que não vai acontecer. Mas a palavra diz, resolve essa questão, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, Ele vai cumprir fielmente tudo que falou, não vai cair nem um ai, nem um tio da lei, até que tudo se cumpra. Então, às vezes nós vemos dificuldades, perseguições, angústias sobre a humanidade, coisas difíceis, mas a palavra de Deus nos ensina a esperar em Deus, ainda que seja contra a esperança. Abraão, ele teve a promessa de receber Isaac, o filho, e ele, com 75 anos, ele recebeu a promessa, e essa promessa só se concretizou aos 100 anos. Então, mas ele não descartava o seu corpo amortecido. Ele olhava para o seu corpo amortecido, mas ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Então, nós havemos de dar glória a Deus, porque ainda que pareçam as promessas demoradas, ainda que pareça tudo à nossa volta desmoronando, com dificuldades, perseguições, ameaças, por levante da iniquidade, então, o diabo está fazendo muitas coisas terríveis, está usando a humanidade, mas nós perseveramos na fé, porque sabemos que Deus vai cumprir a sua promessa, ainda que tudo tenha desabado à nossa volta, como Abacuque fala, ainda que não haja dado o mal, ele olhou e viu que tudo estava derribado, mas ele nos ensina, através dessa palavra, a nos esperar, como Jó também, na pior das situações, perdeu tudo, amigos, filhos, os seus bens, perdeu tudo, mas ele não esmoreceu da fé e ficou ainda chagoso, doente, até não mais poder. Mas ele, esperando contra a esperança, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra. Então, nós não vivemos ao sabor do que acontece, do que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. A palavra diz: o justo viverá pela fé, porque nós cremos num Deus eterno, nós cremos num Deus que é todo-poderoso, e as pessoas apressadas, elas se vendem, elas buscam as facilidades, elas buscam cortar o caminho, e na caminhada elas param, elas duvidam, têm incredulidade, mas aquele que é chamado por Deus, aquele que é salvo, aquele que tem o Espírito Santo, ele permanece crendo. A palavra fala da fé em Hebreus, que muitos, crendo, passaram por problemas, por dificuldades, foram mortos a fio da espada, cerrados ao meio, foram apedrejados, passaram por provas de escárnio e açoites, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas,
pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Porque a promessa de Deus, ela estende no tempo, ela não cabe dentro da transitoriedade da nossa vida. Nossa vida é curta, mas as promessas de Deus não caem. Elas permanecem para sempre, e Ele nos ensina a ser como Abraão, que aí Abraão, olhando pelo seu corpo amortecido, Deus falou com ele que ele ia ter um filho, né? Aí ele olhava para o seu corpo amortecido, ele olhava para Sara, sua esposa, com 80 anos, mas ele não duvidou da promessa. Então, Deus nos chama a uma paciência, a uma perseverança, e Deus nos ensina a esperar nele com confiança, né? Não ter aí incredulidade, não duvidar das promessas de Deus. Não duvide das promessas de Deus, mas pela fé vamos nos fortalecer, dando glórias a Deus, ainda que pareça tudo desajeitado, né? Tudo desarrumado, aflições, angústias, levantes da iniquidade, mas nós permanecemos, né? Porque nós cremos na palavra de Deus e sabemos que Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. E a palavra diz da vida eterna, para os que têm Jesus têm a vida, os que não têm Jesus não têm a vida. E nós cremos nessa promessa, e fala que nós seremos ressuscitados, né? Os que estiverem vivos quando do arrebatamento da igreja serão transportados para o reino de Deus, e os mortos serão o quê? Ressuscitados. Então nós aguardamos a promessa, e ele fala, né, a vida eterna é esta, que creiam, né, em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A vida está em João capítulo 3, né? Capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós cremos nessa promessa, ainda que pareça demorado, mas para nós pode ser demorado, porque Deus é de geração em geração as misericórdias de Deus, e Deus é eterno. O tempo para nós pode parecer longo, mas para Deus não é, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, a sua vinda é certa, a conclusão das promessas, a realização das promessas são certas, não falha. Aquele que fala, ele não falha, ele não mente, e ele não coloca em nós esperança vazias de que ele não vai poder cumprir. Mas as promessas de Deus se cumprem fielmente sobre a terra, né? Então nós somos alvos da promessa. Não esmoreça na fé, continue, né, na prática da justiça, na oração, nas súplicas, né, como já foi dito aqui, preferindo o caminho estreito e a porta apertada, porque é a disciplina que Deus coloca sobre aqueles que creem em Deus, porque o reino dele não é de qualquer jeito. O reino dele tem disciplina, tem ordem, né? Ele não... Essa é a promessa de Deus, entra pela porta estreita, quer dizer, prefira a disciplina de Deus, né,
aí você estará de acordo com Deus. Aí ele passa a ser seu esconderijo, porque habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós cremos na promessa, nós descansamos na promessa, nós sabemos que quem fez a promessa é fiel. E nós podemos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra. Não se exaspere, não desista da caminhada, porque é com perseverança que ganharemos as nossas almas. É com perseverança que nós desenvolvemos a nossa salvação, crendo em Deus. Ainda que pareça difícil, ainda que pareça custoso, mas nós cremos, como Abraão creu, diz aqui o pai, o qual creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas a fé, pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Amém. Dá glórias a Deus. Glórias a Deus. Que a paz de Deus reine, a paz do Senhor reine sobre o seu coração. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para as promessas de Deus e se fortaleça na fé, dando glórias a Deus, dizendo que fez a promessa, é poderoso e é fiel para cumpri-la. E nós estamos enquadrados na promessa de Deus, porque cremos na sua palavra, porque cremos na justificação pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, e graças a Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espera em Deus, espera nas promessas de Deus, não nas promessas vazias, porque vão ao socorro do homem. Os homens fazem promessas, mas as promessas dos homens eles não podem cumprir, mas as promessas de Deus não podem falhar. E ainda que pareça tudo derribado, mas nós cremos, nos fortalecemos na fé, dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Fortaleça a tua fé. Em silêncio espere, em silêncio em Deus, em silêncio nas promessas de Deus, mas orando Ele todo o tempo no Espírito. Deus te abençoe em nome de Jesus.